você. Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, quebra-me e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o olheiro e eu e o vaso. Tu és o olheiro e eu o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quantos desejam verdadeiramente ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Ser um vaso que venha ser um instrumento nas mãos de Deus para influenciar gerações, para influenciar este mundo, aonde toda a glória será unicamente a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Como nós fomos impactados esse final de semana ali. E Deus está procurando vasos a quem Ele possa usar. E eu creio que Deus separou esses jovens. Como nós fomos abençoados ali, pastor. Deus usou muitas vezes cada um de nós para estarmos ali ministrando, mas vocês não têm ideia de como nós fomos abençoados através da vida de vocês. Você pode se assentar neste momento, adorando ao Senhor. Som. Só tem uma coisa para dizer: Deus é bom demais. Deus é bom demais. Irmãos, se simplesmente passássemos aqui a noite toda ouvindo os testemunhos do que Deus fez ali em nossas vidas, tenho certeza que não havia necessidade nem de ministrar a palavra, porque o próprio testemunho é a evidência da palavra de Deus movendo naquele lugar, movendo nas nossas vidas. E como foi gostoso, irmãos, como foi gostoso. Eu quero agradecer o grupo de jovens, o departamento, a igreja de Salto Rio, o ministério, por ter me convidado a estar ali participando com vocês. Fui tremendamente abençoado pela vida de vocês e eu louvo a Deus por vocês me dar essa oportunidade, essa rica oportunidade de estar ali juntamente com vocês nesse final de semana. Amém? Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Eu quero trazer uma rápida meditação no livro de Jeremias, capítulo 18.
Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando se estragou em suas mãos. Repete comigo: se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Irmãos, quando nós analisamos o vaso em si, Deus está usando um trabalho artificial, um trabalho, uma obra realizada, uma especializada feita pelo oleiro, onde ele está ali edificando, trabalha na edificação, na formação de vasos. E quando nós paramos para analisar esse ofício, nós vemos que antes mesmo de o oleiro ele começar a projetar, a fazer o vaso em si, antes mesmo dele colocar a roda para girar com barro ali, ele já tem em mente aquilo, qual a finalidade do vaso. Ele já tem em mente qual é a finalidade. A preparação do vaso está relacionada com a sua finalidade. Ele não coloca lá um monte de barro e começa simplesmente mexer e depois vamos ver no que vai dar. Não, antes dele começar a trabalhar no barro, ele já sabe o que ele vai fazer e qual vai ser a finalidade daquele vaso que vai ser usado. Toda a sua preparação está relacionada com a importância do valor do material que esse vaso vai compor, do valor do material que vai ser depositado nesse vaso e também a sua utilidade. Antes de começar a trabalhar, o oleiro já sabe o que ele vai fazer, o que vai ser usado, de que maneira que esse vaso vai ser usado, de que maneira, qual o material que vai ser colocado nesse vaso. E o texto de Jeremias Deus fala para Jeremias, mostra para Jeremias que o seu povo, eles são como barro nas suas mãos. E Deus tem, segundo a sua vontade, tem autoridade para moldar o seu povo conforme a sua vontade. E que Deus trabalharia neles para fazer com que a vontade dele fosse manifesta na vida do seu povo. Deus o moldaria, Deus trabalharia na vida do seu povo conforme estabelecendo a sua vontade soberana. Agora, irmãos, uma coisa que uma coisa interessante é que o vaso, ele não tem autoridade para dizer ao oleiro aquilo que ele quer ser. É o oleiro que determina aquilo que o vaso vai ser. O barro não tem autoridade de falar: olha, eu quero ser um vaso de flor. Não, ele não pode. É o oleiro que vai decidir que tipo de vaso ele vai ser, no que ele vai ser usado. Ou seja, não é o vaso, não é o barro que determina a sua função, mas é o oleiro que determina a função dele. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, Paulo traz esse entendimento. Ele fala o seguinte: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para um fim desonroso. Ele está usando uma metáfora para explicar que não é a pessoa em si que determina aquilo que ela quer ser, mas Deus já tem antes preparado aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Antes de você ter entendimento, Deus já tinha o propósito, como o pastor Tennyson ministrou, palavra abençoadíssima nas nossas vidas. O nosso fim já estava determinado. O nosso fim já estava determinado. Ou seja, você já nasceu com um propósito definido. Você não está nesta terra à toa, vagando, sem propósito. Talvez você ainda não entendeu, mas que tem um propósito. A sua vida tem um propósito? Tem. E não é um propósito formado por homens, é um propósito estabelecido por Deus. Estabelecido por Deus.
Então, irmãos, nós vemos que Deus, Ele faz essa colocação, essa metáfora, faz uma comparação de nós como vasos de barro. E nós podemos entender que Deus, Ele vai nos moldar, trabalhar em nós conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele vai nos colocar na forma, não talvez aquela que nós achamos melhor, mas aquela que Ele acha melhor. E nós vemos que Ele tem autoridade para fazer isso. Agora, o interessante é que já que nós somos vasos, já que Deus Ele faz essa comparação, a palavra de Deus nos faz essa colocação, que nós somos vasos de barro, o que está sendo colocado dentro desse vaso? Porque existem muitos vasos que não estão exercendo a função pela qual eles foram formados. Existem muitos vasos que eles não estão. Um exemplo, você muitas vezes pode vir a alguma feira artesanal, e muitas vezes alguma feira onde pessoas estão trabalhando com recicláveis e tudo mais, e muitas vezes você pode encontrar um vaso de flor, todo pintadinho, todo arrumadinho, com alguma coisa dentro que não é uma flor. Mas toda vez que você olha pelo formato, você sabe, é um vaso de flor, mas está sendo usado para outra coisa. Por quê, irmãos? Como eu falei anteriormente, antes de ser formado, já tinha uma finalidade. Pode estar usando para outra coisa, mas foi feito para colocar uma flor dentro. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação. Olhamos para as pessoas que nós olhamos e sabemos, é vaso de Deus, mas está sendo usado de outra forma. Enquanto nós não entendemos a finalidade com que nós fomos criados, irmãos, nós estaremos perdendo tempo das nossas vidas e estaremos sendo mal utilizados no reino, estaremos sendo mal utilizados, a nossa vida estará sendo desperdiçada nesta geração, esse pequeno e curto tempo que Deus nos dá de vida, estará sendo desperdiçado. Por quê, irmãos? Você pode pegar um vaso, você pode usar ele em qualquer coisa, mas ele só vai exercer a sua finalidade perfeita, ele só vai desenvolver o seu melhor, ele vai ter o melhor desempenho quando ele estiver fazendo exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Só quando ele estiver fazendo exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. E nós precisamos entender em Deus, Senhor, me coloca no lugar aonde você deseja que eu devo estar. E sabe, irmãos, o que acontece? O inimigo começa a usar, tentar infiltrar, e muitas vezes querendo colocar você numa posição onde você não deve, querendo te encher de coisas que você não foi chamado para ter dentro de você. Porque um vaso, ele foi chamado, ele foi formado para comportar alguma coisa. Agora, o que você está colocando dentro desse vaso que é a sua vida? Do que você está se enchendo? Você está se enchendo daquilo que tem a ver com a sua finalidade? Isso vai ser muito parecido com aquilo que o pastor Tênis ministrou no sábado. Porque nós precisamos, irmãos, entender essa finalidade que Deus tem nas nossas vidas. Agora, olhando para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Paulo começa a falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele começa a dar testemunho, e ele começa a explicar um pouco sobre aquilo que Deus está realizando na sua vida através dele, e ele começa a trazer um entendimento das pessoas, o que é que ele tem presenciado e qual é o seu entendimento de tudo aquilo que Deus está fazendo, tem feito por seu intermédio. E a partir do versículo 17, ele começa a dizer assim: temos porém esse tesouro, ele está falando do poder de Deus, da manifestação de Deus, do agir de Deus na sua vida, e ele fala assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele começa a tratar da realidade, ele começa a trazer, olha irmãos, eu sei, eu tenho experimentado, eu tenho entendimento de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas eu quero dizer, eu sei, eu tenho entendimento que tudo aquilo que tem acontecido não é glória minha, porque nas mãos de Deus eu sou simplesmente um vaso de barro. E ele começa a tratar exatamente isso. Nós não podemos esquecer a nossa natureza, porque muitas vezes nós vivemos como não houvesse nada, nós vivemos como se a nossa vida ela fosse eterna, como não houvesse amanhã, ou achando que nós somos super homens ou super pessoas em que o mal não pode se levantar contra nós, ou nós somos imbatíveis. Ou seja, mas a realidade é que nós, como seres humanos, nós somos vasos de barro, ou seja, somos frágeis. Mas o que garante que nós iremos permanecer de pé não é a resistência do nosso corpo, não é porque a matéria é barro, mas é aquilo que está depositado dentro de nós. É isto que faz a diferença. E Paulo está falando, olha, o sucesso que eu tenho obtido na minha caminhada com o Senhor é a presença de Deus em mim. Porque eu por si próprio sou vaso de barro, e vaso de barro não tem glória nenhuma, não tem beleza nenhuma, é barro, barro não tem valor. Agora aquilo que está sendo colocado no vaso é que faz a diferença. É que faz a diferença. Nós conversávamos no trajeto do hotel para o acampamento, nós conversamos e falávamos como muitas pessoas elas querem obter bons resultados, mas elas não querem fazer um voto, elas querem que Deus derrame as bênçãos nas suas vidas, mas elas não querem fazer um compromisso, dar um passo de fé, se envolver mais com o Senhor, se entregar mais com o Senhor. Elas querem que os seus filhos sejam uma bênção, mas elas não querem ser um exemplo para os próprios filhos, sendo uma bênção na presença do Senhor. Eles têm os melhores sonhos, eles têm as maiores expectativas espirituais para os filhos, mas eles não se decidem ser um diferencial na presença do Senhor, ser um vaso na presença do Senhor. Querem que os seus filhos sejam cheios, mas eles não se colocam como exemplo para os filhos, sendo pessoas buscando ser cheios da presença da presença de Deus dentro do seu lar, para que a sua família seja impactada. E nós começamos a falar e começamos a parar e a meditar como o nosso lar tem sido influenciado pela presença de Deus. E quando nós falamos o que Deus tem feito na nossa casa, na vida dos nossos filhos, e nós chegamos à conclusão, olha, a presença de Deus ela faz diferença. A presença de Deus é o diferencial na vida, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas quando nós resolvemos colocar a nossa fé no Senhor, consagrar a nossa família ao Senhor, custe o que custar, nós estaremos na presença do Senhor. A presença do Senhor faz a diferença. A presença do Senhor faz a diferença. A presença do Senhor faz a diferença. Então, irmãos, Paulo ele trata aqui, olha, nosso material é um material que não tem muito valor, é um material muito simples em si mesmo, de pouco valor. Nós somos barro, mas só que dentro desse barro frágil, Deus depositou a sua presença. Paulo ele está ensinando, olha meu filho, a sua vida, você sendo um vaso, todo vaso ele é feito para comportar alguma coisa. E Paulo está falando, olha, a sua vida, ela não foi criada para comportar nenhuma outra coisa que não seja a presença de Deus. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 está dizendo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Sabe, irmãos, que eu entendo disso? Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, as mãos do Senhor já estavam ali sobre a tua mãe. As mãos do Senhor já estavam ali te dando forma no ventre da tua mãe. E o que o Senhor estava fazendo? Olha, eu estou fazendo um vaso aonde eu vou habitar. Eu estou fazendo vaso aonde eu vou fazer morada. O meu espírito vai habitar. Você não foi formado por nenhuma outra função a não ser comportar a presença de Deus, caminhar cheio da presença de Deus. E um vaso vazio, um vaso sem Deus é um vaso vazio. Uma vida sem Deus é um vaso vazio. Uma vida
vida sem Deus é um vaso sem utilidade nenhuma. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. E certo professor da psicologia, um dia ele afirmou que o mundo está sofrendo da neurose do vazio. O resultado disso é que temos pessoas exibindo uma casca exterior de felicidade e realização, quando por dentro não há nada a não ser um grande vazio. Um grande vazio. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Hoje muitas pessoas estão tentando preencher, tentar buscar um sentido para suas vidas, preenchendo com coisas, irmãos, aonde só a presença de Deus pode suprir. Aonde só a presença de Deus. Porque se você é um vaso que foi formado por Deus para comportar a presença do Espírito de Deus, não existe nada que venha cair bem naquele lugar que não seja a presença de Deus. Nada. Você pode pegar um vaso de flor, você pode colocar qualquer coisa aqui, mas quando você vai olhar, não vai ficar tão bom como é a flor. Não vai. Fica estranho. Fica estranho. E o que tem de crente estranho por aí? E o que tem de crente estranho, irmãos? Se enchendo de lixo, pornografia, coisas que não edificam, coisas que não fortalecem, coisas que não contribuem para nosso relacionamento com Deus, coisas que não contribuem para a nossa intimidade com Deus, coisas que não te levam para perto de Deus, ou pior, só tira você do propósito de Deus. Só tira você do propósito de Deus. E Paulo está nos ensinando. Temos um tesouro nesse vaso de barro, e esse vaso ele precisa ser preenchido com a glória de Deus. Deus determinou na sua palavra que as nossas vidas foram edificadas. Deus decidiu, olha, Deus tem um universo para habitar, mas Ele escolheu habitar dentro de mim, de você. Ele escolheu habitar, fazer morada dentro do nosso ser, porque Ele entendeu que o melhor lugar onde Ele poderia nessa terra encontrar uma habitação para o teu Espírito foi no meu coração, no seu coração. Independente da sua fragilidade, independente dos seus defeitos, independente das suas fraquezas, Deus decidiu morar. Agora, quando Deus ele entra, Ele faz esse vaso ser forte. Ele cura as debilidades, Ele cura as fraquezas, Ele transforma a natureza, Ele faz com que o vaso de barro, é barro, mas quando tem algo precioso, Ele vai para os melhores lugares. O vaso de barro vazio é jogado de canto. Agora, quando tem um tesouro, ele é colocado nos lugares melhores, por causa daquilo que está dentro. Por isso, irmãos, crentes que é cheio de Deus não vive na sarjeta. Ele vive nos lugares onde a presença do Senhor conduz. E Deus não leva crente para a sarjeta. Não. Aonde a presença de Deus está, irmão, Deus ele traz novidade de vida. Deus ele promete na sua palavra vida e vida com abundância. Ou seja, é riqueza, é bênção, a presença de Deus é algo maravilhoso nas nossas vidas que com palavra nós não podemos descrever. Com palavra nós não podemos descrever. Quando nós paramos, no sábado, no final, depois do culto, nós estávamos sentados no refeitório e trazendo à memória todas as maravilhas que Deus fez através de acampamentos, através da manifestação da glória neste lugar, vigílias e tudo mais. E pastor, se nós pegássemos, fizéssemos um livro ou um jornal, simplesmente, e espalhássemos por essa rua, simplesmente contando aquilo que Deus já manifestou neste lugar, irmãos, eu creio que muitas pessoas virão aqui achando que nós éramos super-homens, achando que, não, esse povo é diferenciado, esse povo não é dessa terra, esse povo tem algo, esse povo tem um poder transcendental, não que eles venham achar, não que eles venham estar entendendo que, reconhecendo o poder de Deus, mas eles estariam curiosos para saber o que esse povo tem de especial, aonde tantos milagres e tanta coisa diferente tem acontecido na vida desse povo. Aí quando eles vão entrar aqui, eles vão ficar assustados, que vão ver um monte de brasileiro comedor de arroz e feijão. Comedor de arroz e feijão, mas sabe, simples, mas com a presença de Deus. E é por isso que milagre acontece. Por isso que coisas novas acontecem. Por isso que o que nós temos visto aqui acontece. Por isso que nós vemos crianças hoje, jovens, que foram
frutos do milagre, da manifestação da glória de Deus, palavra profética que foi liberada, e nós vemos vidas aqui transformadas, casamentos, pessoas que foram transformadas aqui, sua vida, sua família, é fruto da manifestação da presença de Deus, porque quando Deus chegou, são pessoas simples, são barro, mas a presença faz a diferença, a presença, ela faz a diferença. Agora, irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós começamos a analisar, e Paulo ele começa a falar aqui no versículo 8, que o fato também, que existe essa glória, existe esse poder, essa presença, nós não estamos isentos de passar por momentos de dificuldade, e ele fala, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vem momentos difíceis, o que ele está dizendo é, a nossa caminhada não é fácil, nós somos frágeis, mas tem um poder de Deus que nos sustenta, tem um poder de Deus que não permite que nós venhamos ser destruídos, tem um poder de Deus que não permite que o vaso venha quebrar, e essa glória venha se perder, não, esse poder de Deus ele se conserva dentro, e conserva também o vaso, por toda a essência do vaso, conserva o vaso por dentro e por fora, não permitindo que ele seja destruído, para que a glória não se perca. Irmãos, Deus ele nos protege, Deus nos guarda, Deus te dá livramento, porque irmãos, a presença que ele depositou para você, ele não é para ser desperdiçada, porque quando a glória de Deus ela está sobre as nossas vidas, mesmo sendo nós vasos de barros limitados, o nome do Senhor é glorificado, porque você vai chegar em lugares aonde você jamais poderia chegar, você vai pisar aonde jamais ninguém poderia colocar você lá. Agora, qual é o segredo? Deus nas nossas vidas, Deus conduzindo, Deus agindo, Deus dando sonho, Deus dando visão, Deus usando na revelação, e quando Deus ele usa, o nome dele é glorificado, o nome dele é glorificado. Há momentos de tribulação, há momentos de dificuldade, há momentos de perseguição, mas em todos eles a palavra do Senhor diz que em todas elas o Senhor livra o justo, em todas elas o Senhor traz livramento para as nossas almas, em todas elas o Senhor traz livramento, o Senhor traz livramento. Quando nós olhamos, irmãos, nós vemos Paulo ele trazendo essa revelação, Paulo trazendo essa explicação para que nós venhamos entender da nossa fragilidade e da segurança que nós podemos ter em Deus. Agora, tudo depende do que você está guardando dentro desse vaso. Tudo depende do quanto você tem cultivado essa essência da presença do Senhor, o Espírito de Deus. O quanto você tem se alimentado do Senhor, para que esse vaso, a sua vida, ela permaneça cheia da presença de Deus. Porque momentos difíceis virão. E como eu disse aqui, o que nos manterá de pé é exatamente essa presença que está em nós. Essa presença que nos põe de pé. Eu estava lendo a respeito de um testemunho de um cristão que viveu na época de 1871. E o nome dele era Horatio Gates Spafford. Ele era um advogado, professor de jurisprudência médica e diretor de um seminário presbiteriano em Chicago. E ele perdeu todos os seus bens em um trágico incêndio. E em novembro de 1873, eu vou ler aqui para que você entenda esse testemunho, essa história. Em 1873, ele e a sua esposa e 4 filhas planejaram uma viagem para a Europa, mas problemas de negócios forçaram a adiar a sua partida, ele indo à frente e depois a sua esposa e suas filhas. O navio em que sua esposa e suas filhas estavam colidiu com outro e veio a naufragar no Oceano Atlântico, morrendo as suas 4 filhas. E a esposa foi resgatada e enviou uma mensagem telegráfica ao marido dizendo: "Save alone", salva sozinha.
Quando Horácio foi ao encontro da esposa, pediu ao comandante do navio que avisasse quando estivesse passando próximo do local do naufrágio. E chegando ali, ele escreveu um poema cujo título é It's Well With My Soul, que significa está tudo em paz, tudo firme com a minha alma. Em português nós conhecemos com o nome do navio que naufragou. Uma colocação em francês que diz assim: sou feliz. E em 1881, a família Spafford mudou para Jerusalém, onde fundou um lar para crianças abandonadas. No ano de 1876, Philip Paul Bliss, ele pegou esse poema escrito por Spafford e fez dela uma música. E essa música, ela é cantada, ela é uma música clássica do cantor cristão da Igreja Batista, que diz assim, que tem como título Sou Feliz. E a letra diz o seguinte, desse poema: se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me Jesus, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou ao Senhor. E a vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar ao céu aonde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Anne Grace Lind era neta de Spafford e guardou a quinta estrofe do hino, descoberta em 1995, com o seguinte texto: para mim só importa para Cristo viver. Se o Jordão ameaçar me afogar, ó não sofrerei, pois na morte e na vida tu me darás tua paz. Sabe o que nós podemos aprender através do testemunho desse homem? Que no momento mais triste da sua vida, no local onde a sua família, as suas filhas foram ali dizimadas, foram mortas, sofreram aquele naufrágio, ele conseguiu cantar um hino de adoração ao Senhor e sentir a paz de Deus na sua vida. No momento trágico, sabe por quê? O seu vaso estava cheio da presença de Deus. Sabe o que significa, irmãos? Que os momentos difíceis, as lutas, as tribulações, as dores dessa terra não são mais poderosas que o Deus a quem nós servimos. Não são maiores do que o Deus a quem nós servimos. E pelo poder e pela força de Deus, pela presença de Deus na nossa vida, somente pela presença de Deus nós conseguimos sentir paz nos momentos de maior dor da nossa vida. Nos momentos de maior tristeza, com Jesus, nós conseguimos sentir paz. Nós conseguimos sentir paz. O que irá, irmãos, fazer a diferença, irmãos, é quando a igreja entender que o maior tesouro que nós possuímos não são aquilo que nós podemos conquistar nesse mundo, mas é aquilo que vem do céu para o Senhor, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que veio do céu e habita hoje dentro de nós, porque isso nos faz andar por caminhos maiores e mais altos, onde somente a presença de Deus pode nos levar e nos ter a capacidade de, mesmo nos momentos mais angustiantes dessa terra, poder sentir paz de Deus, paz, não paz dessa terra, mas uma paz que transcende o nosso entendimento, transcende a situação, transcende as circunstâncias, porque ela não é formada nessa terra, mas ela vem da parte do nosso Deus, para nosso vaso de barro. E isso que faz a diferença, é isso que fará a diferença. E Horácio entendeu aquilo, a riqueza que ele tinha no Senhor, e mesmo sabendo, sofrendo a tristeza das filhas que foram, ele sabia da segurança que ele tinha em Deus, e que elas estavam na presença do Senhor, e ele pôde descansar no Senhor. Aonde o mundo espiritual esperava que no momento que ele chegar no lugar do naufrágio, ele ia renunciar à fé, ele ia murmurar, ele levantou um poema, ele escreveu um poema de adoração ao nome do Senhor.
Essa é a diferença de ter Deus nas nossas vidas. Quando o inferno se levanta para ver você levantar uma palavra de murmuração, o Espírito de Deus coloca um cântico na sua boca, e você adora a presença gloriosa do teu Deus. Você adora a presença maravilhosa do teu Deus. E sabe, irmãos, pessoas estão assistindo. Horácio escreveu, ele viveu quase 100, 200 anos atrás. Até hoje esse hino, esse poema continua impactando vidas. Irmãos, quando nós entendemos e darmos o lugar, enchermos o nosso vaso de Deus, irmãos, nós não iremos só impactar esta geração, nós iremos influenciar, impactar gerações futuras. Gerações futuras. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite: do que você tem se enchido? Você como vaso, qual tem sido a sua utilidade? Você tem vivido a finalidade com que Deus te formou? Não substitua a presença de Deus por nada nessa terra. E não tente preencher este vazio que há em você com nenhuma coisa dessa terra, porque não vai preencher. Você foi criado para comportar unicamente a presença de Deus. Vaso de flor é vaso de flor em qualquer lugar, porque a sua forma determina a sua finalidade. A sua forma determina que você foi criado para Deus. Morada de Deus, templo do Espírito Santo, porque Deus te fez para Ele, e você tem que ser dele. Essa é a sua finalidade. Essa é a finalidade com que Deus te criou. Então, traga Jesus para dentro do seu ser. Preenche o seu ser com a presença de Deus, e tudo aquilo que está relacionado com Ele. Abandona tudo aquilo que não venha a acrescentar na finalidade com que você foi criado. Dê prioridade. Ou melhor, seja exclusivo de Jesus. Quantos vasos de barro nós temos aqui nessa noite? Vasos que foram formados para serem portadores da presença de Deus. Vasos que foram formados para fazer a presença de Deus conhecida lá fora. Vasos de barros, frágeis, mas cheios da presença de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Ser vaso de barro é um desafio, porque você sempre será lembrado que a sua estrutura não é algo lá muito forte, mas a presença de Deus, ela te protege, ela te guarda. E ela te faz forte. E ela te guarda de toda e qualquer situação que possa se levantar com o intuito de te destruir. Quando nós, irmão, entendemos o poder que a presença de Jesus exerce na nossa vida, nós entendemos que nem a morte impede de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Você está me entendendo nessa noite? Nem a morte tem o poder para interromper aquilo que Deus tem na sua vida. Por isso eu quero que você feche a sua cabeça, abaixe a sua cabeça, feche os teus olhos neste momento. E olhando para o teu interior, o que você vai encontrar nessa noite? Olhando para dentro de você, o que você vai encontrar? O que você vai ver? O que você vai, qual o tipo, do que você tem se alimentado? O que você tem preenchido? Quais são as coisas que você tem usado para preencher o seu ser? O quanto de Deus tem aí? O quanto de Deus tem dentro desse vaso? Nós iremos vencer pelo poder de Deus.
nós iremos triunfar pelo poder de Deus. Agora nós precisamos estar cheios desse poder de Deus, desta presença de Deus, para podermos triunfar e viver essa vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci, eu não vencerei. Ele não disse eu vencerei, eu venci, a vitória já está decretada, já está conquistado. Eu venci, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Eu não sei até qual o nível da presença de Deus, mas eu quero convidar você a fazer uma oração nessa noite, convidando ao Senhor para que venha te encher. Senhor Jesus, eu não quero só uma porção, eu não quero só 2 dedinhos, eu quero transbordar da Tua presença. Eu quero transbordar, porque cheio, eu sei que não tem espaço para nenhuma outra coisa. Porque enquanto estiver espaço para colocar alguma coisa, o inimigo vai tentar jogar alguma sujeira. Mas eu quero ser cheio até transbordar, Senhor, porque cheio de Ti, o inimigo não vai encontrar espaço para nada na minha vida. Aí aonde você está, faça a tua oração nessa noite. Você quer ser um vaso nas mãos de Deus? Você quer ser um vaso de glória? Talvez você tenha perdido os seus dias tentando fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Porque você nessa noite não entra dentro do propósito de Deus e convida: Jesus, me enche da Tua presença, me enche do Teu Espírito, me enche do Teu Espírito. Eu quero viver o Teu propósito, Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor tem, Senhor Jesus, determinada para mim. Senhor, eu quero que você me coloque no lugar aonde você deseja que eu esteja, Senhor Jesus. Eu quero parar de dar volta, eu quero parar de perder a minha vida. Eu não quero estar vazio, porque vaso vazio fica jogado. Não, eu sei que o Senhor tem uma finalidade para mim, então me usa. Me enche da Tua presença, Senhor Jesus. Preenche todo o meu ser com a Tua presença, com o Teu Espírito, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, Deus. Começa a depositar, começa a mudar a minha mente, a minha maneira de pensar, Senhor Jesus, os meus sonhos, Pai. Começa a colocar coisas novas, que Senhor Jesus, para que eu venha entender, são coisas que provêm de Ti. Senhor, começa a tirar os meus olhos daquilo que não edifica, e colocar os meus olhos naquilo que venha me edificar. Senhor Jesus, me leva para aquilo, Senhor Jesus, que venha me colocar mais perto de Ti, e afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que me afasta de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso maior tesouro. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, que a nossa vitória, Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, é fruto da Tua presença em nós. Que o segredo que está em nós, Senhor Jesus, não é essa estrutura, Senhor Jesus, ó Deus, Pai, Senhor, fraca, Senhor Jesus, ó Pai, de barro, não, Senhor, é aquilo que nós temos recebido de Ti, Senhor, e temos guardado dentro de nós. É a Tua palavra, Senhor Jesus, que tem promessas infindáveis, Pai, Senhor, o Teu Espírito vivendo e se movendo dentro de nós, Deus, ó Pai, é a nossa fé em Ti, Senhor, é a nossa esperança naquilo que o Senhor tem reservado, Senhor, Deus, ó Pai, na eternidade para nós. Senhor Jesus, é viver e compreender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem Senhor, revelado através da Tua palavra, que nos faz, Senhor Deus, sermos fortes no mundo, Senhor Jesus, perversos, Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, andar, Senhor, não por circunstância, mas por fé, crendo, Senhor Jesus, ó Deus, em cada palavra que o Senhor, ó Deus, escreveu e deixou para o nosso entendimento, daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, ó Deus. Isso, Deus, preenche o nosso ser, ó Deus, preenche o nosso ser. Senhor Deus, pessoas que não têm, Senhor, a aptidão de aprender a Tua palavra, Senhor, coloca sede, fome de Te conhecer, de estudar a Tua palavra, de saber, Deus, daquilo que o Senhor deixou escrito, Senhor. Pessoas que não têm aptidão para orar, que o Senhor venha estar, Senhor Jesus, ó Deus, desenvolvendo esse desejo nos seus corações, Senhor, de viver uma vida de oração,
de aprender a saber, Senhor Jesus, que quando nós estamos de joelho, Senhor Jesus, diante da Tua presença, o Senhor nos coloca de pé diante da tribulação e não permite que nós venhamos tombar. Senhor Jesus, ó Deus, que o vento possa soprar, Senhor Jesus, mas a Tua presença nas nossas vidas nos mantém firmes, ó Deus, e nós não iremos tombar diante da tempestade. Senhor Jesus, usa, Senhor, são vasos de honra que estão aqui nessa noite. Vasos de honra, usa para a Tua glória, Senhor, usa para a Tua glória, Senhor, usa para a Tua glória, usa para a Tua glória, Senhor Jesus. Pai, Senhor, como nesse final de semana, Deus, que não foi simplesmente uma experiência isolada que o Senhor nos proporcionou, mas foi o início de uma nova vida, Senhor. Senhor Jesus, foi o início de um novo tempo na Tua presença. Jovens que foram marcados pela Tua presença, jovens que foram separados, jovens que foram libertos, jovens que foram selados, jovens que entenderam, Senhor, a beleza que há na Tua casa, na Tua presença, as riquezas que nós temos em Ti, Senhor Jesus, e que esse mundo não tem nada para oferecer, Senhor. Por isso, Deus, nós estamos aqui, e Senhor Jesus, mais uma vez declaramos: inunda o nosso ser, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nos usa para a Tua glória, usa para a Tua glória, para influenciarmos esta geração, e Senhor Jesus, ó Pai, fazer o Teu amor conhecido, e fazer, ó Deus, ó Pai, eles entenderem que a solução para as suas mazelas e tristezas está, Senhor Jesus, ó Pai, no entendimento e no conhecimento do Teu amor que foi derramado por eles. Senhor Jesus, é um novo tempo, Pai, é um novo tempo. É um novo tempo na Tua presença, Senhor Jesus. Como o pastor Tennyson, Senhor Jesus, falou, Pai, Senhor Jesus, muitos ministros da Tua palavra, Senhor Jesus, que andarão por esta terra, Senhor Jesus, que abençoarão outras igrejas, Senhor Jesus, que ministrarão sobre vidas, ó Deus, influenciarão, ó Pai, jovens, ó Pai, crianças, ó Deus, adultos, Senhor Jesus, ó Deus, todo tipo de gente, para, Senhor Jesus, ó Pai, ir até a Tua presença, para ter um encontro contigo, Senhor. Eu Te agradeço por esse final de semana memorável, Pai, que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Uma coisa que uma coisa que sempre mexe comigo, que tem impactado, sempre tem impactado a minha vida, é que toda vez que eu ligo para o Carlinho, presbítero Carlos, ligo para ele, ou ele me liga, eu pergunto: e aí, como é que tá as coisas, está tudo bem? A resposta que ele fala: com Jesus no barco, tudo vai bem. O segredo, irmãos, é Jesus. A presença de Jesus faz a diferença. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus faz a diferença. Jesus faz a diferença. Leva Jesus para a tua casa, leva Jesus para a tua vida, leva Jesus para a tua família, leva Jesus para tudo aquilo que envolve o teu ser, e você vai ver que Jesus faz a diferença. Pastor Tennyson, muito obrigado, irmãos, que Deus os abençoe e venha a cada dia usá-los com graça, no nome de Jesus.